Procura de novos fornecedores. Você está preparado e preparada para isso? O mundo não se limita apenas à China, sabia? Tem mais de tantos outros países e tantos outros mercados possíveis e imaginários. Se você não se limita à China e quer procurar novos fornecedores, vem com a gente que eu vou dar algumas dicas de como fazer essa busca para vocês agora, tá bom? Solta essa vinheta, acompanha esse vídeo que eu estou esperando vocês lá. Bora! Você que quer começar a importar e exportar e acha que esse é o caminho ideal para a sua empresa, você que quer aprender mais sobre importação e exportação, e você que está interessado, interessada sobre essa área voltada para a Comex, que tal eu, Thiago Pagano, do canal Comex Fácil, mostrar para vocês, por A mais B, o que a gente faz e como a gente consegue te ajudar? Sim, nós temos o canal Comex Fácil, que é um facilitador de toda a área de Comex. Então você nunca vai estar sozinho. A gente vai pegar na sua mão e nós vamos trabalhar em conjunto. E eu posso garantir para vocês que redução de custo, ou melhor, conseguir mercado, é algo para você que nunca importou e nunca exportou. E você que quer começar a importar e exportar e está com medo de ir para esse mercado, vamos com a gente. E você que quer mentorias e consultorias, eu falo para vocês. O canal Comex Fácil, o meu site, o www.canalcomexfácil.com.br, vai conseguir te ajudar com as mentorias que a gente tem, as consultorias que a gente tem, os parceiros que a gente tem e as palestras. Então, dá aquele crédito para a gente. Vamos com a gente que eu tenho certeza que nós vamos conseguir ajudar vocês a importar, exportar e entender mais dessa área. Bora! É Thiago Pagano garantindo para vocês. Vamos nessa que eu estou esperando vocês lá. Vamos conversar um pouquinho sobre isso. Importar e exportar é para todo mundo. Basta ter calo nas mãos e um pouquinho de inteligência emocional. E a gente segue o barco e segue juntos. Vamos nessa. Eu convido vocês para isso. Bora! Marinheiros de primeira viagem de comércio exterior, importadores e exportadores. Tudo bem com vocês? Thiago Pagano falando aqui, mais uma vez agradecendo a todos vocês que estão conosco há tanto tempo, nesse caminho tão legal do Comex que por vocês a gente continua a fazer mais e mais vídeos, então de coração, muito obrigado, vocês são espetaculares e nosso combustível para tocar mais aula. Gente, estava aqui numa discussão com o meu pessoal aqui do canal, e de repente me fez um clique na cabeça sobre uma coisa bem corriqueira: a busca de novos fornecedores. E por que o mundo se voltou totalmente à China e esqueceu do resto do mundo? Eu vou dividir esse vídeo aqui em dois para vocês entenderem a complexibilidade e por que deve ser procurados novos fornecedores em novos lugares. O que de fato acontece para todo mundo, tá bom? Pensar o seguinte: de fato, quando você fala, olha, vou começar a importar, você vai para a China. Fatalmente você vai para a China procurar fornecedores. Já me falaram, há muitos anos atrás, quando eu comecei lá em Comex, que a China era ruim. O mercado era um mercado ruim. Era um mercado complicado, onde os produtos eram produtos tipo B, C, D, alguma coisa bem ralezinha, bem ruim. E de repente a China deu um boom absurdo. Então, de fato, você consegue procurar todo tipo de produto lá. É bem normal, tá bom? Mas eu acho que todo importador que se preza deve olhar para outros cantos do mundo. Porque principalmente a Ásia não é só China, gente. A Ásia nós temos Indonésia, nós temos o próprio Japão, nós temos o Vietnã, nós temos a Tailândia, nós temos vários outros países na própria Ásia que têm potenciais de fabricação. E num vídeo que eu inclusive coloquei aqui em cima sobre o Trump e as taxações que pode ser uma oportunidade, isso também se enquadra. Por quê? Pensem comigo. Gente, acontece um problema lá na China. Deu um tufão, um furacão, uma tempestade, os portos fecharam, alguma coisa aconteceu. O Godzilla desceu lá e destruiu tudo. Eu tô brincando, mas a verdade é essa. Você vai depender da China até quando? Você vai depender do mercado asiático até quando? E se você for buscar
novos parceiros, uma Europa da vida. Não que necessariamente você vai começar a importar na mesma quantidade que você importa da China, de outros países. Obviamente, China trata-se de dólar, então uma moeda recorrente mais barato que a Europa. Europa é euro, Europa, mas pensem comigo uma situação bem comum. Gente, China, quando trata-se de transit time, aula aqui em cima sobre transit time, 45, vamos colocar 47 dias aqui, uma base de transit time. Quando trata-se de Europa, você tem vários portos na Europa que você pode ter o transit time reduzido. Por exemplo, vamos dizer que de Porto ou de Lisboa para, sei lá, para Santos, estou chutando, não tenho dados para isso, mas para Lisboa, para Santos, demora 20 dias. Ou então, de Gênova, na Itália, para Santos, demora, sei lá, 25 dias. O que eu estou querendo dizer aqui é que você tem desafogos no mundo todo. Então, é fato, deu rudo-guros na garganta, mas é fato que você tem situações melhores e desafogos melhores. A China, gente, ela é o centro do mundo hoje. Hoje em dia, tudo se busca lá. Você tem sites aqui e ali, você tem os Alibabas aqui e ali, que são focados em China. E você pode falar com o fornecedor chinês pelo seu celular. Tá tudo bem por isso. Mas por que não voltar os olhos para outros fornecedores em outros lugares? Eu não estou dizendo que a China é o melhor do mundo. Também não estou dizendo que os outros são melhores do mundo. Não é isso. Mas é você ter situações controláveis aqui e ali para conseguir trazer oportunidades de negócio para você, inclusive. Eu vou dar um exemplo muito bem claro. Gente, volto a falar, China faz tudo. Fatalmente faz tudo. Se você chegar para o chinês e falar, olha, eu quero uma máquina XYZ assim, 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 e dar um datasheet na mão dele, é capaz de fazer. Certo? Certo. Porém, vocês sabiam que as capitais do mundo para máquinas é Itália e Alemanha, tirando a China? E que normalmente os valores são próximos. E que a qualidade de máquinas italianas e alemãs são até melhores. O tempo de uso, o tempo de utilização, o tempo de garantia, vamos colocar dessa forma, acontece melhor que China. Então, o que eu estou querendo dizer? Gente, não é só valor por valor. Que uma máquina, vou colocar a máquina aqui, chinesa custa 30 mil dólares e a máquina na Itália custa 40 mil euros. Vou colocar valor por valor. Mas, se a máquina italiana tiver qualidade, ela vai ser muito mais utilizada do que a máquina chinesa. Se ela tiver mais tempo de garantia, vamos dizer dessa forma, também. Vamos dizer que uma máquina que fique em rotatividade o tempo todo, a chinesa vai quebrar em mais tempo? Não sei, mas é uma possibilidade. Um ponto que eu quero dizer para vocês é o seguinte, não foquem apenas em China. Ah, mas Thiago, eu sou pequeno ainda, eu tenho pouco capital ainda para poder trabalhar. Mesmo assim, poder de barganha, gente, todo importador tem que ter isso na cabeça. Você tem o poder de barganha, o dinheiro é seu. Se o dinheiro é seu, você tem que empregar da melhor forma possível no melhor fornecedor possível. E eu já vi muito fornecimento errado de produtos. Como assim? Explico para vocês. Gente, muito tempo atrás, numa galáxia não tão distante, eu trabalhava com importação de pedras e revestimentos, bem legal, inclusive. E a gente pediu um determinado produto de uma determinada cor, assim, 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 chegou o container. Quando abriu o container, o que aconteceu? Então, o produto era de outra cor, em outro corte. Como é que faz? Não faz, porque para você devolver essa carga, no caso era Indonésia, o fornecedor, você tinha que fazer uma exportação para lá, era caro. O exportador falou, não vou arcar com isso. E aí você entra num parafuso muito grande. Essa carga foi colocada para dentro, foi revendida, sei lá como, um poder mais barato, um custo mais barato, etc. Revendeu, tá tudo certo. Deixou de ter menos
lucro, vamos pensar dessa forma. Mas se fosse mais específico em outros lugares, talvez fosse melhor. Ou então, vamos colocar uma situação aqui e ali. A China entrou em briga com o Vietnã. Não sei porquê. Fechou-se o porto de Ho Chi Minh no Vietnã ou fechou-se o porto de Ningbo por alguma questão aqui e ali. Você vai ficar na mão deles? Existe uma situação, gente, que é bem comum, principalmente China. Quando eles entram em feriado chinês, aula aqui em cima sobre os feriados chineses, que é bem interessante, ano novo, etc. Principalmente, eles fecham tudo. Você tem que ter uma programação muito bem feita para aquele produto chegar na hora certa e entregar para o seu cliente. Antes do feriado chinês, antes do ano novo chinês e tudo mais. E vamos dizer então que a fábrica quebrou por algum motivo. Ou como falava um chefe meu, um supervisor meu, Joãozinho morreu. Você vai se portar a quem? Vocês estão entendendo, gente? Vocês não podem depender de apenas um fornecedor. Se você depende de um fornecedor apenas, você dá um tiro no seu pé com uma bazuca. Porque o fornecedor pode quebrar, ele pode atender outro cliente, ele pode ser um outsourcing, aula aqui em cima sobre outsourcing, e atender outros mercados e não ligar para você. E aí como é que faz? Não faz. Então tenha na sua manga, na sua mão, várias cartas, como cartas de baralho. Você não joga baralho com uma carta apenas, a não ser que seja Uno, claro, né? Com uma carta a menos, você já perdeu o jogo. Você não joga cartas com uma carta na mão. Você joga com várias. E o Comex são várias cartas na mão. São vários fornecedores. Um na China, um no Japão, um na Alemanha, um nos Estados Unidos, um no México, um na Itália. Porque se um der problema, você tem outros. Essa é a questão. E não é você... Óbvio, gente, você não vai ter todo o dinheiro do mundo para negociar tudo. Mas tenha o fornecedor perto de você. E se você puder jogar e pulverizar essas solicitações, melhor ainda. Entenda, quando trata-se de produto e qualidade, nem sempre a China é tudo. Lembra, China não é Ásia. China é China. Ásia são outros países. O mundo são outros países que têm talvez uma melhor qualidade que você nem imagina. Eu vou dar um exemplo muito bem claro. Quando você compra um tênis Nike, Adidas ou qualquer outra marca por aí, se você levanta a língua do tênis, sei lá, made in qualquer coisa, made in Taiwan, made in Vietnã. Vocês acham mesmo que a Nike, que a Adidas ou outra marca de tênis não foi atrás da China antes? E viu que no Vietnã, na Tailândia, na Indonésia, é mais barato produzir? Aqui cai a mesma coisa. O quão mais barato vai ser e o quão mais inteligente vai ser se você tiver outras opções na tua manga, no teu mercado, na tua carteira. Entenda, você fazer negócios com o mundo não é apenas negócios com a China. E eu falo que importação não é comprar da China. Não. Importar é você conhecer outras culturas e saber adequar essas culturas ao seu mercado. O quanto aquilo vai ser importante para você. Então, são dicas que eu dou. Eu, Thiago Pagano, de 20 e tantos anos de comércio exterior, falo para todo mundo. Não é comprar da China, é comprar do mundo inteiro, é entender os parceiros que você consegue ver até na Groenlândia, na Noruega, na Dinamarca, na Alemanha, na Rússia. Por que não? Eu já vi possibilidades de compras de produto na Rússia. Ou em países da África, ou no Japão. Gente, na Índia, o mercado, eu vou dar um exemplo, isso voltado a fatos, o mercado de pigmento e corante em tecido é Índia. Mas outros são possíveis serem encontrados. O mercado de máquinas, Itália, Alemanha, China. O mercado, você tem mercado de commodities, Estados Unidos. Mas não necessariamente só Estados Unidos. A Arábia Saudita tem algumas outras situações na própria África do Sul. Vocês entendem que tem pulverizações e tem oportunidades em todo lado? Isso que é mais legal para a gente entender que o mundo não é só China. Inclusive, exportação é a mesma coisa.
Se você tem um cliente, apenas um cliente na Suécia, pulveriza isso, aumenta isso, procura mais clientes. Dá trabalho pra caramba. Mas internacionalizar e tornar uma marca mundial é muito além de vender apenas para um cliente e comprar apenas de um fornecedor. Internacionalizar é você entender qual situação atual e momentânea de cada lado e como isso vai conseguir atender a você e você atender o mercado. Esse é o segredo de tudo. Ou seja, se você está pronto e pronta para conhecer outros mercados no mundo, você está fazendo a lição de casa certa. Se você apenas compra da China e acha que a China vai te ajudar, eu daria um passo para trás. Sendo muito sincero com vocês, eu começaria a lição de casa hoje, procurando novos fornecedores. E aí você tem várias situações, você tem os próprios sites do governo, Comex Stat, você tem uma Logcomex que pode te ajudar, uma InShip que pode te ajudar, você tem várias vertentes como trabalhar. Você tem os aplicativos aqui e ali, os Alibabas da vida, o India Mart da vida, você tem possibilidades, câmaras de comércio aqui e ali. Entenda, mercado tá para o mundo todo, não só para a China. Entendam isso, coloquem isso na cabeça de vocês e saibam o quanto é necessário vocês terem várias cartas na mão. Isso é uma dica valiosa que eu dou para todos vocês. Não fiquem na mão de um local só, de um fornecedor só. Isso é um tiro no pé do tamanho de uma bazuca, tá bom? Vou colocar aqui embaixo os meus contatos. Não hesitem em entrar em contato comigo. Eu estou aqui para ajudar vocês em dúvidas, questionamentos, curiosidades, críticas, consultorias e mentorias. Sim, canal Como é que Fácil é consultoria e mentoria para ajudar vocês a importar e exportar sem medo de ser feliz. Vem com a gente que eu dou o caminho das pedras sempre para todo mundo conseguir trabalhar e crescer nessa área, que é bem interessante. Mas aliás, gente, estou vendo pessoal que olha os nossos vídeos e não se inscreve no canal. Então vão lá, se inscrevam no canal e tornem-se uma linha de primeira viagem. Não dói nada, custa R$0. Vocês vão ter acesso a quase 700 vídeos prontinhos, de graça, para todo mundo aprender e crescer nessa área, que é bem interessante. Cliquem no sininho para fazer a buzina do navio tocar mais alto e vocês receberão essas notificações de aulas, papos com o especialista, como é que faço em campo, que logo logo vai ter mais aula. Pergunte ao seu capitão qualquer dia, entra no Instagram, faz sua pergunta aqui de graça. Eu estou ali para esclarecer suas dúvidas. Um quadro novo no meu LinkedIn no canal, que é o Drops Canal Comex Fácil. Todos os dias um texto curtinho, rapidinho, de bastidor de Comex, para a gente trocar uma ideia e crescer juntos. Bora que eu faço esse convite para vocês. Mas aliás, gente, vocês já metralharam o like? Deixem esse like, faz o teu capitão feliz, faz o YouTube entender que esse vídeo é legal pra caramba e ele mesmo dissemine para outras pessoas. Compartilha para aquele seu amigo que está conhecendo o mercado de importação e exportação. Veja que China não é apenas tudo no mundo, tem outros lugares. E comenta para falar comigo, com a minha equipe, deixar seu elogio bacana, aquela crítica necessária, ou por que não, sugestão de aula. Estou aqui para ouvir vocês sempre, tá bom? Mas além disso, eu também não me esqueci. 2 vídeos para vocês olharem, verificarem, fazer exatamente a mesma coisa que acabei de falar para vocês. Comex, pessoal, é para todo mundo. Nós vamos ter calma nas mãos e um pouquinho de inteligência emocional para seguir na área. Área incrível, tá bom? Gente, muito obrigado e tenha uma ótima aula.